Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Comida barata na porta de uma cidade cercada. É uma bênção assim, sem tamanho, sem limite. É uma bênção especial. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tudo começa quando a Samaria é cercada. E isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Isso sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. O problema é o de sempre, né? Quando dividiu os 2 reinos, o rei Roboão, filho do Salomão, ocasionou uma divisão. O rei Jeroboão assume o reino com sede na Samaria, e ele institui 2 centros de adoração de ídolo. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas fossem adorar a Deus em Jerusalém. Então ele institui 2 centros de adoração a ídolo. Isso gerou um problema, porque Deus não gostou nem um pouco. E Deus avisou que ia mandar o rei Josias, e o rei Josias ia fazer uma limpeza no meio do povo, para acabar com a idolatria do lugar. Só que aquilo que começa errado é difícil de consertar. Porque mesmo com essa limpeza, a Samaria vivia perdida na idolatria, né? Dependendo do rei que assumia, a idolatria voltava ou não. E toda vez que a idolatria voltava, Deus se afastava do povo, se afastava da nação. E quando Deus se afastava, o inimigo vinha. É mais um desses casos. A Samaria foi cercada por Ben-Hadad, e todo mundo sabe, né? Uma cidade cercada, entra a lei da oferta e da procura. Quanto menos tem para oferecer, mais caro fica. Daí a comida ficou extremamente cara. E chega o versículo 2, o versículo 25 diz assim: houve grande fome na Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Ficou cara a comida. E a tensão dentro da cidade ia aumentando. Aí o rei resolve passear para dar uma olhada como é que estava a situação do povo. Ele estava andando nos muros, e daí ele ouviu 2 mulheres brigando. Aí ele se aproxima das 2 mulheres e fala: o que está acontecendo? Aí elas pedem ajuda para ele. Aí ele disse o seguinte: vou ler aqui, 2 Reis 6, do versículo 28 em diante. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: essa mulher me disse: dá cá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Bom, é uma cena aterrorizante, né? O rei jamais ia esperar por aquilo. Ele passa nos muros e 2 mulheres combinam comer seus próprios filhos. E o que é pior, uma ainda sacaneia a outra. Não, tudo bem, nós vamos comer o nosso filho. Aí vão lá, matam o filho, comem primeiro, e a segunda esconde o filho. Aí as 2 começam a brigar. É uma cena horripilante. O rei não podia ver uma coisa pior. Antropofagia, né?
ser humano se alimentando do próprio ser humano é uma coisa terrível. Agora veja bem, ele faz uma coisa que, de repente, ele faz uma coisa que melhora a situação dele perante Deus. Ele rasga os seus vestidos, ele rasga a sua roupa. O que significa isso, biblicamente falando? Significa que a pessoa está se arrependendo. E tudo que ele precisava fazer nesse momento era se arrepender de todas as suas falhas, de tudo que ele tinha feito. Quando uma pessoa se arrepende, atrai a bênção de Deus. A pessoa vive em pecado, ela se arrepende, faz com que a mão de Deus, o favor de Deus se mova para ela. E ainda mais, né? Diz que ele vestia silício, que é uma roupa pinicante, uma roupa horrível que se veste, uma espécie de um alto flagelo de arrependimento. Na verdade, Deus nunca aprovou o alto flagelo, mas era um ato que provava que ele estava se arrependendo. E isso foi que começou a gerar a bênção de Deus para aquele lugar, o arrependimento, sabe? Nós estamos estudando o cerco da Samaria, estamos conversando sobre o cerco da Samaria. E no primeiro vídeo, o enfoque foi sobre o arrependimento do rei. Nesse segundo vídeo, eu quero focar a bondade de Deus. Porque o rei, ao mesmo tempo em que ele rasgou os seus vestidos e se arrependeu de todos os seus erros, falhas e pecados, ele termina dizendo assim, e disse, 2 Reis 6:31, assim me faça Deus de outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ora, espera aí, ele se arrepende e já anuncia que vai cometer outro pecado. Ele se arrepende e praticamente profetiza a morte do profeta, do homem de Deus. Olha, como pode um negócio desses? Um arrependimento e um pecado em seguida. Mas aí a gente vê a bondade de Deus. Aí que a gente percebe como Deus é bom. Ele se arrependeu, Deus aceitou o seu arrependimento. Ele prometeu matar o profeta, era comprar outra encrenca com Deus. Aí o que Deus faz? Resolve avisar o profeta, impedir que o rei cometesse o assassinato, impedir que o rei cometesse um erro logo após um acerto e, ao mesmo tempo, Deus avisa para o profeta que ele deve anunciar a bênção para Samaria. Curioso é o seguinte, o profeta estava reunido com os anciões os sacerdotes da igreja. Aí, ao mesmo tempo que ele se arrepende, Deus avisa o profeta, olha, ele mandou um mensageiro. E o mensageiro vem com ordem de quebrar, de cortar o seu pescoço. Então você se proteja, impeça que ele cometa o assassinato. Depois você sai e você anuncia a bênção. Aí o profeta se protege, impede que um assassinato seja cometido e que a vida dele seja tirada. Olha como é que é as coisas. Olha como Deus é bom. Meu Deus do céu, o que é isso? Que maravilha, que beleza. Que texto maravilhoso que fala da bondade de Deus. E assim que o perigo se amaina, se acalma, aí então o profeta vai anunciar a profecia. Então disse Eliseu,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Aí continua, o texto continua. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Veja bem, eu posso ser um incrédulo, você pode ser um incrédulo. Você não precisa acreditar em tudo que Deus diz, tudo que Deus faz, ou que diz que vai fazer. Mas você manifestar sua incredulidade em público, de forma que impeça a fé, você vira pedra de tropeço. Quando faz isso que esse capitão do rei aqui fez, anunciando, duvidando que a bênção poderia acontecer na porta da Samaria, e torna isso público, você começa a alterar a fé dos pequeninos. E o que faz acontecer a bênção de Deus é a fé. E você não pode prejudicar a fé dos pequeninos, porque senão você vira uma pedra de tropeço. Mas aqui você vê a grande bênção de Deus. O profeta anuncia, ó, você vai ver, mas você não vai participar. Né? Já deixa o homem no lugar dele. Você fica aí no seu lugar, você não atrapalha os outros não, porque o povo vai receber a bênção, vai receber a vitória, vai ter comida barata na porta da Samaria, vai ter comida quase de graça, vai ter de graça também, porque na hora de buscar o saque, todo pegou quem quis, quem foi lá buscou. Deus anuncia a bênção, anuncia a vitória, mas também não chega para lá no incrédulo. Você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai participar. Sabe, nesse texto e nesse vídeo, eu quero realçar a bondade de Deus. Deus podia até deixar ele cometer o assassinato e depois cobrar dele. Acontece que a Samaria estava em perigo, estava tudo em perigo, todo mundo passando fome, todo mundo passando necessidade. Aí Deus aceitou o pedido de perdão, mas Deus impediu o assassinato. Aí você vê como Deus é bom, né? Estamos gravando vídeos a respeito do cerco da Samaria. No primeiro vídeo, nós gravamos um assunto sobre o arrependimento do rei. No segundo vídeo, nós conversamos sobre como Deus é bom, porque perdoou o rei e impediu que ele cometesse um assassinato. Hoje, nós queremos mostrar a repercussão do arrependimento do rei. Ele se arrepende e Deus manda o profeta profetizar alimento a baixo preço na porta da Samaria. E justamente a partir daí é que nós vamos ver o resultado da profecia. É no capítulo 7 de 2 Reis, a partir do 3º versículo, a Bíblia mostra que havia 4 leprosos fora dos muros do palácio. Num vídeo anterior, nós falamos a respeito da lepra, do leproso purificado, que eles eram banidos da sociedade. E nesse caso aqui, havia 4 leprosos fora dos muros. Eles estavam entre o muro e o exército sírio que estava cercando a cidade. E esses 4 leprosos, segundo a Bíblia, eles confabularam entre si. Escuta, nós estamos aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer apedrejado. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Então,
Se a gente for no meio do exército sírio, o que pode acontecer de pior, né? Talvez até dê certo a gente pedir alguma coisa para eles derem para a gente, né? Aí eles, confabulantes em si, decidem ir até o exército sírio que cercava a cidade. Aí chegando lá, segundo a Bíblia, diz que eles observavam que não tinha ninguém. Estava tudo vazio. Eles entraram, eles oraram todo o acampamento. Daí a Bíblia explica o que aconteceu. Que durante o crepúsculo e durante a noite, eles escutaram o barulho de 2 exércitos chegando para perto, para atacar eles. Eles concluem, através daquele barulho, que Israel contratou 2 exércitos, 2 países, para impedir o cerco da Samaria. E eles, então, quando ouviram aquele ruído, conversaram entre si, eles abandonaram o cerco. O cerco simplesmente se desfez. Num momento, numa noite, acabou o cerco, acabou a guerra, não morreu ninguém, ficou tudo vazio. Aí os leprosos, a Bíblia diz que eles entraram no acampamento, pegaram toda a comida que puderam, comeram, esconderam tudo que eles acharam conveniente para si, guardaram escondido, voltaram em outras tendas, comeram de novo, guardaram coisas e se aproveitaram daquilo tudo. Não tinha ninguém, não tinha mais nada. A guerra tinha acabado. Deus tinha feito o exército sírio desaparecer. Então, meus queridos, a gente parar para pensar, olha a solução de Deus. Um som, um ruído, não morreu ninguém, não houve batalha, o cerco se dissipou, os inimigos se foram. Aquilo que o profeta profetizou de que haveria comida a baixo preço na porta da Samaria, estava, na verdade, prestes a acontecer. E de uma forma extraordinária. Olha a imaginação de Deus. Olha a capacidade, a inteligência que ele tem para resolver um problema sem mortes, sem nada. Olha, talvez você vendo esse vídeo, eu não sei como é que está a sua vida. Você pode estar com problema no trabalho, nos negócios. Você pode estar afundado até o pescoço. E você não vê uma solução, você não consegue enxergar uma solução. Não tem como, você pensa. Não tem como resolver os meus problemas. São muitos, são grandes. Mas através dessa passagem bíblica, você vê que para Deus é tudo muito fácil. É como se o estalar de dedos, um piscar de olhos, ele resolve tudo. Não morre ninguém, ninguém sai ferido, ninguém sai machucado. Ele resolveu o problema de um cerco, de uma cidade inteirinha, para resolver o seu problema individual, o meu problema individual, fica mais fácil ainda. Então, vamos ver esse texto e tirar um aprendizado. Pela fé, Deus resolve o meu problema. Pela fé, Deus resolve o seu problema. Pela fé, Deus resolve o problema do município, de um estado, de uma nação inteira. Basta crer, basta pedir. Né? A Bíblia diz, aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se aproxima dele. Busca ele, clama ele, fala com ele. Ele vai resolver tudo num repente. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é supremo. Ele não precisa afetar ninguém, ele não precisa destruir ninguém. Ele é Deus.
ele resolve. Continuamos gravando um vídeo sobre o cerco da Samaria. No primeiro vídeo, o rei se arrepende. No segundo vídeo, Deus aceita o arrependimento do rei e impede que ele cometa um crime, o que deixaria a situação pior do que já estava. No terceiro vídeo, mostra como que Deus afugentou o exército invasor e como os leprosos chegaram até o alimento que estava lá. As tendas, enfim, os despojos, né, que a Bíblia fala, os despojos. Agora, nesse vídeo, eu quero lembrar você de uma coisa, né? Os leprosos, eles, depois de aproveitar tudo aquilo, eles fizeram a festa, né? Tava tudo lá abandonado, tinha tenda, tinha roupa, tinha comida, tinha armas, tinha cavalos, tudo que o exército leva, estava tudo lá abandonado. Eles saíram corrido. Mas eles aproveitam tudo, guardam tudo que pode. Eles falam entre si, mas peraí, tem uma cidade lá morrendo de fome. Nós estamos errados em ficar aqui desfrutando tudo isso e não avisar todo mundo lá. É errado o que nós estamos fazendo. Aí, enfim, depois de confabularem entre si, eles resolvem ir lá avisar a cidade. Aí chegam no muro da cidade e gritam: "Olha, fugiram todo mundo. Tá tudo lá. Tendas, roupas, comida, animais, tudo. Tem tudo. Tudo que vocês precisam tem lá." Aí o povo na cidade levou um susto, né? Como tudo? Eles foram embora. Como foram embora? Aí mandam avisar o rei. "O rei, tem aí uns leprosos aí gritando aí que tá tudo resolvido. Lá os sírios foram embora, abandonaram o lugar e a gente pode chegar e pegar e usufruir de tudo que tem lá." Aí o rei fala: "Não, isso aí tá errado." Aí eu sei o que os sírios fizeram. Eles armaram uma armadilha e querem que a gente saia lá e vai matar todo mundo. Não vamos fazer isso não. Mas aí depois de... Mas a gente precisa ver, e de repente eles estiverem falando a verdade. Aí o rei separa 2 cavalos, dos que sobraram depois do cerco, né, que já não tinha muito. Separa 2 cavalos e 2 cavaleiros e manda fazer uma verificação no lugar. Aí os cavalos e cavaleiros vão até lá, examinam tudo e realmente percebem que os leprosos estavam falando a verdade. Realmente estava tudo resolvido, não tinha nada para atrapalhar. Aí a Bíblia diz que o rei dá a ordem de abrir as portas. Mas antes ele tinha pego o capitão e mandou tomar conta da porta. Quando a porta foi aberta, a multidão sai desesperada em direção ao arraial dos sírios, derrubam o capitão, pisoteiam o capitão e ele morre. Aí todo mundo vai e aquilo que o profeta profetizou se cumpre. A comida veio e ficou barata na porta da Samaria. Deus resolveu tudo, mas o capitão não pôde aproveitar. Por quê? Porque ele duvidou por incredulidade e colocou isso em alta voz diante do profeta, diante da profecia e diante de todo o povo. E o profeta já havia prometido que ele não participaria da bênção. E realmente ele morre antes e não consegue chegar na bênção. Ele vê, ele ouve tudo o que aconteceu, mas ele não pode aproveitar. Então, o cerco da Samaria nos dá uma grande lição. Deus está preocupado com o rei? Tá. Deus está preocupado com a cidade? Tá. Deus está preocupado com aquela multidão que está morrendo de fome? Tá.
O arrependimento do rei abriu as portas para a ação de Deus. Mas aquele homem que duvidou foi o único prejudicado. Aquele homem que duvidou, que colocou, ainda que Deus abrisse janela no céu, poder-se-ia acontecer uma bênção como essa. Num cerco desses, vai ter comida barata na porta da Samaria. Esse homem que duvidou, ele perdeu a bênção. Ele perdeu. O livro de Tiago diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Então, fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Fé é você crer num Deus e esperar nele, um Deus que você não vê, mas você sabe que ele existe e espera nele. Então, não deixa a dúvida entrar no seu coração. Não deixa a dúvida impedir que você receba a sua bênção. Não deixa a dúvida impedir que você receba a sua vitória. Deus pode resolver. Deus pode solucionar. Deus é a solução de todo problema. Basta você crer. Abre o teu coração.